Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, as muitas divergências entre algumas religiões são causadas por interpretações diferentes, costumes, tradições, crenças ou até por causa de meio de sobrevivência de determinados grupos de pessoas. Mas isso vem das formações de raças ou povos desde os tempos bíblicos. Então vejamos, no livro de Jeremias, capítulo 44, nos versículos 3 e 4, que diz assim: por causa da sua maldade que fizeram para me irarem, indo queimar incenso e servir a outros deuses, a quem eles nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. Todavia eu vos enviei persistentemente todos os meus servos, os profetas, para vos dizer: não façais esta coisa abominável que eu odeio. Nestes versículos, vemos que o povo de Deus vivia em rebelião aberta contra o Senhor, porque em desobediência fugiam de Judá, indo morar no Egito. Então veio a palavra de Deus a Jeremias a respeito de todos os judeus que habitam na terra do Egito. Lá, em meio à sua rebelião, encontramos a falsa divindade conhecida como Rainha dos Céus, mencionada exclusivamente no livro de Jeremias. Esta divindade é uma figura sombria com muitas interpretações sobre a sua identidade. Surpreendentemente, a adoração da Rainha do Céu persiste até hoje, com o termo historicamente referindo-se a várias mulheres diferentes no Antigo Oriente. Naquela época, essa adoração estava profundamente enraizada nas culturas que cercavam Israel. Este contexto é crucial para compreender por que razão os israelitas, apesar dos avisos divinos, frequentemente se voltavam para divindades diferentes das pregadas na Bíblia. Esses deuses ou deusas associadas à fertilidade, prosperidade e proteção prometiam colheitas abundantes e segurança contra invasores. A Rainha dos Céus, na época de Jeremias, poderia estar ligada a múltiplas deusas reverenciadas em toda aquela região. Uma delas, chamada Ishtar, conhecida em sumério como Inanna, era uma divindade muito cultuada na Mesopotâmia, como deusa do amor e da guerra. Sua adoração incluía rituais e oferendas de sacrifícios de animais e até crianças. Da mesma forma, tem a divindade chamada Astarote, adorada pelos cananeus e conhecida biblicamente como Ashtorete. Foi outra manifestação da Rainha dos Céus. Assim como Baal, Ashtorete era frequentemente retratada como uma figura de fertilidade e destreza sexual. Essas divindades compartilhavam atributos que as tornavam atraentes para o povo de Judá, afastando-as da adoração de Deus. Este sincretismo não era apenas uma questão de confusão religiosa, mas refletia as trocas políticas e econômicas entre civilizações antigas que viviam nos grandes impérios. Os israelitas estavam continuamente expostos a influências estrangeiras, práticas religiosas e a adoração dessas divindades. Tal como a Rainha do Céu, tornou-se assim não apenas uma apostasia espiritual, mas também um marcador de alinhamento cultural e político com os povos vizinhos. Este alinhamento trouxe muitas vezes benefícios imediatos, como alianças e oportunidades comerciais, o que parecia justificar sua desobediência aos olhos de muitos. Passou até ter um padrão costumeiro de glorificação de qualidades humanas idealizadoras de forças naturais em deuses e deusas, personificando, e era observável em várias culturas. Então outras civilizações tiveram seus deuses equivalentes, como a deusa romana chamada Vênus, adorada pelo amor e pela beleza. Na conveniência, os antigos israelitas derivam para idolatria, mas também ilumina a tendência humana mais ampla de criar e adorar ídolos.
Ao estudar estes padrões, obtemos a compreensão sobre as razões por trás das oposições rigorosas de Deus e adoração ociosa, conforme enfatizado pelos seus profetas. O fascínio da idolatria, com seus resultados e benefícios pragmáticos, representava um desafio recorrente à fidelidade dos israelitas à sua aliança com Deus. Desafio este que permanece relevante em várias formas até os dias de hoje. À medida que nos aprofundamos na narrativa de Jeremias e nos atos desobedientes daqueles que adoram a Rainha dos Céus, somos lembrados da luta intemporal entre o fascínio dos ganhos mundanos e imediatos e a verdade duradoura dos mandamentos de Deus. É aqui no livro de Jeremias, capítulo 44, é aqui onde a Rainha dos Céus é mencionada. Temos um dos atos mais rebeldes da Bíblia. Quanto à palavra que nos disseste em nome do Senhor, não te ouviremos, mas certamente faremos tudo que sai da nossa boca, para queimar incenso à Rainha dos Céus e derramar libações para ela, como fizemos nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Pois então tínhamos muitos alimentos e estávamos bem e não vi nada de mal. Mas desde que procedemos assim, queimar incenso à Rainha do Céu e de derramar libações para ela, temos desejado todas as coisas e fomos consumidos pela espada e pela fome. Então o profeta Jeremias disse a todo o povo, aos homens e às mulheres e a todo o povo que lhe tinha dado essa prática: o incenso que vocês queimaram na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, vocês, seus pais, seus reis, seus príncipes e o povo da terra, o Senhor não se lembrou mais deles, para que o Senhor não pôde mais suportar por causa da maldade das vossas ações e por causa das abominações que você cometeu. Portanto, é a sua terra uma desolação, um espanto e uma maldição sem habitantes. Dificilmente temos um exemplo de contradição ousada com o próprio Deus como este, ou uma rebelião tão declarada da mente carnal de todos. Observe nesta passagem das Escrituras que o povo sabia que Jeremias falava com eles em nome do Senhor, mas não se importava. Eles rejeitaram abertamente o Deus que lhe falou isso. Preciso sublinhar este ponto para que possamos apreciar a natureza ultrajante de tanta rebelião. Essas pessoas sabiam que o profeta falava em nome do Senhor e ainda assim lhe diziam categoricamente: não te daremos ouvidos, faremos o que é proibido e correremos o risco daquilo que é ameaçado. Meus irmãos, aqueles que vivem em desobediência a Deus geralmente ficam cada vez piores e o coração fica cada vez mais endurecido pelo engano do pecado. Os homens e mulheres que ouvem Jeremias tentaram justificar os seus pecados citando as suas experiências. Eles argumentaram: se funcionar e der certo, então faremos. Enquanto os que viviam em Judá adoravam secretamente a Rainha dos Céus, Astarote ou Ishtar, a deusa da fertilidade. As suas vidas eram prósperas. Eles tinham comida abundante e viviam confortavelmente. Contudo, quando o rei Josias os forçou a abandonar seus ídolos, a situação deles piorou. Eles concluíram que estariam melhor quando desobedecessem a Deus e continuassem com sua adoração aos ídolos. Então, veja por que isso acontecia. Quando eles estavam envolvidos em práticas e idolatrias malignas, as coisas aparentemente correram bem para eles. Esta é uma das principais falhas da mente humana. Acreditamos que se fizermos algo errado ou mal, as consequências devem ser cobradas ali mesmo. Então vamos, com isso, entender. Você pode fazer o mal e parecer prosperar.
A olho nu, pode parecer que você está indo bem. Pode parecer que todas as coisas estão indo bem para você. Mas existe um Deus de quem não se zomba. Veja o que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: não se iluda, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Este versículo começa com a adoração não se iluda, advertindo que a maldade tem a tendência de enganar as pessoas. O próprio pecado tem a propensão de enganar a todos. Essas pessoas que adoravam a Rainha do Céu foram enganadas ao acreditar que o que estavam fazendo era a coisa certa a fazer. Adorar o diabo pode permitir que você prospere. Ele é o Deus deste mundo. Este engano está profundamente enraizado na experiência humana, muitas vezes mascarado de sucesso ou fortuna. Pode ser tão convincente que até mesmo os mais exigentes podem ser desviados. O engano pode evoluir adaptando-se a novas culturas e tecnologias, tornando cada vez mais difícil distinguir entre sucesso justo e prosperidade. Movido pela desobediência, permita-me dar alguns exemplos modernos que acontecem nas igrejas de hoje. Há pessoas envolvidas em práticas que Deus proibiu, como a bruxaria. Eles sabem muito bem que Deus nos proíbe de nos envolvermos em qualquer forma de bruxaria, mas continuam a fazê-lo, porque a bruxaria está a funcionar para eles nas suas vidas. Até parecem estar prosperando. Esta prosperidade é muitas vezes de curta duração e repleta de custos ocultos. Envolver-se em práticas proibidas pode levar os ganhos temporários, mas muitas vezes resulta em decadência espiritual ao longo prazo, relacionamentos frustrados e uma vida distanciada da vontade de Deus. Além disso, esse tipo de prosperidade eleva os indivíduos a desenvolverem uma falsa sensação de segurança, acreditando que estão fora do alcance da justiça divina. Temos prosperidade há séculos e estamos nos afastando cada vez mais das coisas de Deus. Mas porque continuamos a prosperar e acreditamos que Deus está satisfeito conosco e também com o mundo. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.